Muito boa noite, pessoal. Bem-vindo a mais uma aula aí da Escola de Vendas da FRV. E hoje o assunto que nós vamos aqui debater é sobre experiência do cliente, como você superar as expectativas do seu cliente no seu ponto de venda, na sua empresa, no relacionamento com o seu cliente, como você oferecer uma experiência que seja marcante para ele, a fim de que ele retorne na sua empresa, que ele compre mais vezes, que ele se torne até mesmo um cliente fiel, né? Então a gente sabe que são experiências que vão fazer com que esse cliente ele se torne fiel, né? Então nós vamos bater um papo aí sobre esse tema, né? Quais são as ferramentas, quais são as estratégias que você deve utilizar para que o seu cliente tenha uma experiência marcante com a sua empresa, com a sua loja, com o seu produto ou com o seu serviço. Legal? Então, vou começar a compartilhar aqui a tela e aí fica comigo, tá? Nós estamos aí, então, na Escola de Vendas da FRV e hoje, então, vamos falar sobre experiência do cliente. Legal? Então, vamos lá. Nosso primeiro slide, ele já começa aqui falando sobre o tema, né? Abordagem, experiência do cliente. Então, como encantar seus clientes? Diferenciar-se da concorrência e aumentar a sua lucratividade através da experiência do cliente. Então, você vai aprender como encantar os seus clientes, como sair na frente da concorrência, fazer aquilo que a concorrência talvez não faça e aumentar a sua lucratividade, porque quando você gera experiências positivas, você atrai mais clientes e não só isso, você começa a formar clientes promotores. Você vai ver isso durante a aula. Clientes que vão promover a sua marca e com isso você vai atrair mais clientes. Então, vamos seguir. Olha só, eu já quero começar essa aula com a seguinte frase: não adianta só falar para as pessoas fazerem seu melhor. Primeiro, você precisa mostrar o que elas devem fazer, aí sim elas podem fazer o seu melhor. Então, não adianta a gente chegar para as pessoas e só falar, vocês precisam fazer isso. Então, o exemplo, ele tem que vir da liderança, tem que vir dos gestores, né? E aí, segue uma dica. Primeiro nós líderes, gestores, nós fazemos, nós mostramos como deve ser, nós implantamos a cultura de melhor atendimento, de melhor experiência. E aí nós fazemos, e a equipe observa. Depois, nós fazemos junto com eles. A equipe e eu, nós fazemos juntos, vamos a campo, né? Colocamos em prática aquilo que eu trouxe de novo. E depois eu observo eles fazendo. Ou seja, o exemplo tem que vir de cima, tem que vir da liderança. Primeiro nós fazemos e mostramos para a nossa equipe o que deve ser feito, porque a sua equipe é o reflexo do que você é, a sua empresa é o reflexo do que você é. Então, se você não fizer primeiro, se você não implantar a cultura que você precisa, o que acontece? A sua equipe não vai fazer nada, ela vai caminhar como ela quer. Então, não adianta só a gente querer dar ordem, dar diretrizes. A gente primeiro tem que fazer, tem que mostrar o que a gente quer. As pessoas precisam entender o que a gente quer, para que depois elas comecem a fazer. Legal? Então, como que a gente faz para gerar boas experiências para o cliente? Eu separei aqui agora 14 momentos de Customer Experience, que é a experiência do cliente, que devem ser mapeados dentro da sua empresa, que você deve verificar como estão todas essas etapas para que você tenha nota 10 na sua empresa e garanta um excelente atendimento, uma excelente experiência para o seu cliente. Então, pegue seu papel, pegue sua caneta e anote aí quais são esses 14 momentos. Vamos lá, com calma, passar um por um. Então, começa aí. Ó. Primeiro tópico que a gente precisa entender: processo de prospecção de clientes e comunicação com o mercado, né? Ou seja, qual é o perfil do seu cliente ideal, qual é a proposta de valor de vocês e qual é o posicionamento e diferenciais que vocês estão oferecendo. Ou seja, eu sempre digo que a gente não vende qualquer produto para qualquer público, a gente não vende tudo para todo mundo. Não, no seu processo de prospecção, você precisa definir qual o seu perfil de cliente ideal,
quem você quer atingir, para quem você quer vender. Por quê? Porque para cada tipo, para cada perfil de cliente, existe também o quê? Uma proposta de valor, existe um posicionamento, existe uma forma de se comunicar. Então, você não pode utilizar a mesma estratégia de comunicação para querer atingir todo público, públicos diferenciados. Não, cada público, cada perfil, você precisa se comunicar de uma maneira diferente. Então, para começar no processo de prospecção, primeira coisa, defina o seu perfil de cliente. E se você não assistiu ainda à aula de prospecção, para agora, dá um stop nesse vídeo, volta lá, assiste a aula sobre prospecção avançada e então você vai entender melhor o que eu estou te falando. Por quê? Porque no processo de prospecção, nós precisamos entender sobre área geográfica, área de atuação, aonde está o nosso perfil do cliente, aonde ele mora, os hábitos dele, qual o status social, qual o perfil, o que ele costuma fazer, qual é a verdadeira necessidade dele, qual o tamanho desse mercado que eu tenho para explorar. Ou seja, são diversos aspectos que a gente precisa criar, analisar e criar estratégias antes de iniciar a prospecção. Depois que a gente definiu o perfil do cliente ideal, a gente vai definir a nossa proposta de valor. E quando eu falo de proposta de valor, não é preço que eu estou falando, mas eu estou falando de benefícios diferenciais. Quais são os benefícios do seu produto ou do seu serviço? Qual vai ser? Porque para você ter uma abordagem convincente, para você conseguir ter fechamentos e levar com que as pessoas consumam o seu produto ou o seu serviço, você precisa elaborar o quê? Uma proposta de valor, um benefício, né? Você precisa ter um diferencial. E aí o terceiro aspecto é o seu posicionamento. Como você se posiciona no mercado que você atua? Será que você está igual a todos os outros seus concorrentes? Será que você está se posicionando na frente de todo mundo? Será que você é um produto premium? E eu vou te dar aqui uma dica. Às vezes você pode até achar que você está se diferenciando de uma forma assim de ponta no mercado. Mas para você saber exatamente como que você está se posicionando, pergunte ao seu cliente, pergunte àquela pessoa que consome o seu produto, pergunte para ela te dizer o que ela enxerga de diferencial na sua empresa. É ele que vai poder te dizer. Então, porque muitas vezes a gente cria alguns diferenciais que para nós é diferencial, mas para o nosso cliente não. E aí ele não enxerga a gente com diferencial e a gente acaba ficando ali no mercado, no meio de todos os nossos concorrentes. Ou seja, a gente precisa se posicionar de uma forma diferente. E para isso, você precisa então analisar o seu concorrente, você precisa analisar o seu mercado e descobrir como você pode se posicionar de forma diferente. Quais diferenciais você pode fazer para atrair o seu cliente? Ou seja, o que você pode oferecer diferente que o seu mercado e o seu concorrente não ofereça e que isso atraia a atenção do cliente, né? Do perfil ideal do cliente que você quer conquistar. Legal? Segundo ponto, pedidos de mais informações, né? E isso você precisa deixar claro que a sua equipe ela entenda de todos os processos e informações que existem dentro da sua empresa. Ou seja, muitas vezes a gente chega no estabelecimento para comprar, para consumir, e a gente vai pedir informação. Muitas vezes o funcionário não sabe dizer. Você pergunta sobre um preço, uma forma de pagamento, como que é a entrega, como que é isso, qual é a estratégia que funciona, como que é o financeiro. A equipe às vezes não está inteirada, né? Então vai uma dica aqui, a primeira dica: quando você contratar um funcionário para trabalhar na sua empresa, treine ele em todos os seus setores, tire lá de 7 a 15 dias antes dele começar, de fato, a atuar como vendedor e treine ele. Ele tem que conhecer o RH, ele tem que conhecer o seu estoque, ele tem que conhecer o seu financeiro, ele precisa conhecer tudo. Depois que ele conhecer os setores da empresa, dê um treinamento de produtos, o que ele vai vender, ele precisa saber o que ele vai vender. Não ache que, porque eu peguei a experiência, ele trabalhou X anos no comércio tal, não confie nisso. Faça um treinamento de produtos, faça uma prova com ele, né, mesmo se ele sabe falar daquele produto na prática, né? Faça uma prática de vendas, faça uma simulação de vendas, coloque ele para vender para você.
para ver se realmente ele sabe, né? Passe para ele todas as informações necessárias, as formas de pagamento aí, que são as formas de pagamento, item 3, né, que nós colocamos, como que a sua empresa trabalha, o prazo de entrega, né, qual é o perfil de cliente que compra no seu estabelecimento, qual o mercado que vocês atuam, né, qual é o seu objetivo, aonde você quer chegar, ou seja, o seu novo vendedor, ele precisa entender de tudo que seja estratégia de mercado da sua empresa e do seu posicionamento. Então, veja que não é simplesmente você contratar e colocar ele para frente de loja para vender. Ele precisa de um treinamento realmente. E aí continuamos, ó, pagamentos, forma de pagamentos, né? Facilite forma de pagamento, escolha todas as formas de pagamentos, porque para cada perfil de cliente nós precisamos ter um tipo de pagamento. Então, escolha realmente qual tipo de pagamento mais se adequa, qual a bandeira do cartão de crédito mais se adequa ao perfil daquele seu cliente. E, se necessário for, tenha todas. E não tenha só cartão de crédito, tenha boleto, tenha cheque, tenha PicPay, não sei, invente vale transporte, ou não sei, crediário, fiado, né? Porque você precisa abranger e oferecer uma experiência boa para o seu cliente, né? Ele pode ter um atendimento bom, ele pode ter uma experiência boa no momento de compra, mas na hora de pagamento ele não ter uma boa experiência porque talvez o cartão de crédito que ele tem a sua loja não aceita, né? E aí ele não tem condições de pagar, ou seja, ele não vai ter uma boa, ele não vai concretizar aquela experiência. Inadimplência e atrasos, isso também é muito interessante, você está por dentro da quantidade de inadimplência e de atrasos que tem na sua empresa. Por quê? Porque isso impacta diretamente na comissão da sua equipe, no desempenho da sua equipe, às vezes no bloqueio de cadastro de alguns clientes, né? Então, você precisa trabalhar para ter cada vez menos inadimplências e menos atrasos, para que a sua equipe ela não sofra em descontos de comissão e talvez em dificuldades de venda, porque quando chega lá no cadastro do cliente, ele está bloqueado por inadimplência, né? E fora que a saúde da sua empresa também não vai ficar legal. Então, isso também impacta diretamente em você oferecer uma boa experiência para o seu cliente, porque se você chega num ponto de muitos atrasos, muitas inadimplências, talvez você vai observar aonde está ocorrendo. São boletos que estão atrasando. Desculpa, gente, estou tendo muita inadimplência em boletos. Então, o que você vai fazer? Você vai cortar, né, a opção de compra por boletos. E aí, de repente, um cliente seu que sempre compra no boleto, que está em dia, ele não vai poder comprar porque você cortou aquela forma de pagamento. Quinto ponto, e muito importante, primeira compra, onboard do cliente. É o fator principal, é onde a sua atenção ela tem que ser máxima, porque o cliente está indo lá a primeira vez comprar na sua loja. Repare que você investiu em mídia, em comunicação, você se tornou conhecido no mercado. Esse cliente que está indo a primeira vez, ele te conheceu, ele viu uma propaganda, ele acessou sua rede social, enfim, ele recebeu a informação de que você existe. Segundo, ele te considerou como uma opção de compra, ele gostou do que ele viu, ele gostou do que foi anunciado, e então agora ele se prepara para ir na sua loja, no seu estabelecimento, na sua empresa. Ele vai ali realizar a primeira compra ou ter o primeiro contato com você. Enfim, ele precisa ter a melhor experiência da vida dele, porque até então, esse cliente ele não se tornou ainda o seu cliente fiel. Ele vai ter a experiência e, dependendo dessa experiência, ele vai retornar ou não. Pode ser que ele faça a primeira compra e nunca mais volte na sua empresa. Mas o que nós queremos é o quê? A recompra, que é o item 6. Né? A recompra a partir da segunda, da terceira, da quarta, da quinta vez, e então você pode considerá-lo como cliente fiel. Então, invista toda a atenção, toda a estratégia possível na primeira compra do cliente. Saiba quando o cliente está entrando pela primeira vez. Você pode surpreender, talvez você pode criar algumas estratégias ou oferecer algo que surpreenda quando o cliente ele entra pela primeira vez na sua empresa. O que você pode fazer? Você já parou para pensar? O que você poderia oferecer para surpreender o cliente, aquele que está indo a primeira vez na sua loja? Pense nisso.
né? E trabalhe as recompras, mas a recompra ela vai depender da primeira experiência. O cliente ele só vai voltar se realmente a primeira experiência que ele teve foi boa. Sétimo ponto, eu falo da pré-inatividade. O que é isso? Quando nós falamos de carteira de clientes, nós precisamos fazer uma gestão da nossa carteira. E na nossa carteira temos alguns tipos de clientes, que são o quê? Os clientes que são recorrentes, os clientes que compram frequentemente, aqueles clientes que compram frequentemente, porém são de ciclos maiores, talvez um cliente que compra a cada mês, a cada 2 meses, a cada 3 meses, né? Nós temos aqueles clientes que compraram e nunca mais voltaram na sua empresa e eles se tornaram inativos. E nós temos a pré-inatividade, que é o quê? Por exemplo, vamos supor que você, olhando na sua carteira de clientes, você vê que um cliente X ele tem um poder de histórico a cada 3 meses. A cada 3 meses ele vai na sua loja e compra o seu determinado produto. E aí, primeiro mês ele foi, o primeiro mês ele foi lá na sua empresa. Legal. E aí passou o mês, ele não voltou. Passou o segundo mês, ele também não voltou. E aí, o que você precisa fazer? Você sabe que o ciclo de compra dele são 3 meses. Você não pode esperar chegar no terceiro mês. Já no segundo mês, você já precisa entrar em contato com esse seu cliente, falar, seu João, eu olho aqui no seu histórico, você é o nosso cliente fiel, você vem aqui a cada 3 meses, né? Então, assim, faltam 15 dias para que possa chegar a data, o tempo de você consumir de novo, e nós estamos ansiosos aqui para te oferecer novos produtos, novas ofertas, estamos entrando em contato com você para que você venha, antecipe a sua vinda aqui na nossa empresa, no nosso estabelecimento. Ou seja, você evita, por isso que eu chamo de pré-inatividade. Por quê? Você está no segundo mês, o próximo mês seria a data de compra. Mas e se ele não comprar? Se ele não comprar, ele vai entrar na inatividade. Então, é uma etapa que você pode antecipar a vinda dele para evitar a inatividade. Então, trabalhe também essa pré-inatividade, mas para isso você precisa ter uma gestão da carteira do seu cliente. Você precisa ter ali todos os seus clientes cadastrados, com o poder de compra, com histórico de compras, com o que eles compram e de quanto em quanto tempo esses clientes compram na sua empresa, para que você possa saber o cliente que compra de mês em mês, de 2 em 2 meses, de 6 em 6 meses, de ano em ano. Né? E mesmo que seja cliente de ciclo longo, de 6 meses ou de 1 ano, não deixe de se comunicar com ele, pelo menos a cada 2 ou 3 meses, né? Porque a gente não sabe, o nosso concorrente, como essa janela é muito longa, o nosso concorrente pode aparecer nesse meio termo, né? E roubar esse cliente de nós. Então, não deixe de se comunicar, entre em contato com ele. Então, faça uma boa gestão da sua carteira de clientes para você evitar que você caia aqui no ponto 8, que é o quê? A inatividade dos seus clientes. Na maioria das empresas por onde eu passo, quando eu me deparo com essa situação, eu vejo que realmente é grande o número de clientes que se tornam inativos. O que é isso? Vem na empresa, compram ali 1, 2, 3 vezes, mas ao longo do tempo, esse cliente ele para de vir. E as empresas não ligam para saber o que houve, não fazem esse contato, simplesmente o cliente parou de comprar e a empresa se esqueceu dele. Então, nós precisamos ir atrás do nosso cliente. Nós precisamos saber por que ele não voltou, o que aconteceu, né? Talvez ele se mudou, ele está em outra cidade, ou o número de celular dele mudou, ou ele perdeu o nosso contato. Ou seja, nós não podemos esperar que o cliente venha até nós, mas nós precisamos fazer um trabalho de ir até o cliente. E isso tudo faz com que o cliente se sinta satisfeito. Imagina, por exemplo, vamos supor uma pet, né? Vou dar um exemplo aqui de uma pet. Imagine que eu, Ricardo, leve o meu cachorro numa pet e eu entre nessa pet, a pet faça o meu cadastro, o cadastro do meu dog. Desculpa, gente. Coloca lá o nome do cachorro, a idade, descreve ali que eu estou indo ali para dar banho, e eu comprei também uma ração, por exemplo, de 15 quilos, e aí ele me pergunta, de quanto tempo seu cachorro acaba com essa ração? Aí eu vou falar, ele devora essa ração a cada 3 meses. Legal. Então, a PET faz ali um cadastro, né, e sabe que daqui a 3 meses eu teria que comprar uma ração de 15 quilos. E aí passa-se o tempo e a ração só acaba
a gente só vê que acaba quando a gente vai botar a comida, né? Porque a gente não observa isso. Então, seria muito interessante que essa empresa, essa pet, quando desse lá 2 meses e 15 dias, por exemplo, ela já me ligasse. Olha, seu Ricardo, você veio aqui na pet com seu cachorro de nome tal, deu banho, comprou aquela ração que você me falou que dura 3 meses, então, a sua ração já deve estar quase acabando, né? Eu queria saber se eu posso já enviar uma para sua casa. Né? Ou seja, é difícil fazer isso? Não, não é. Simplesmente você precisa ter um bom controle, uma boa gestão de carteira, para que você possa se antecipar à necessidade do cliente e você também evita que você evita uma nova opção para ele. De repente, naquele mês ali, ele pensou em comprar em outra pet ou experimentar em outro lugar. Quando você se antecipa, você evita que ele faça isso, né? Porque você chega antes, né, do prazo de acabar a ração. Então, é importante que a gente trabalhe aí a pré-inatividade, né, e também a inatividade. Você sabe me informar, por exemplo, quantos clientes não compram mais na sua loja por mais de 6 meses, por mais de 4 meses? E qual seria, Ricardo, um tempo mínimo, né, para eu estabelecer essa inatividade? Eu costumo dizer que são 3 meses. Se o seu cliente ele não aparece, ele não volta na sua empresa, ele não dá nenhum alô, né? No caso de clientes que são de ciclos mais longos, por mais de 3 meses, se preocupe e entre em contato com ele. Né? Então, pode ser para clientes de ciclo de 3 meses, de 6 meses a 1 ano. Mantenha contato com ele. 9º ponto, pós-venda, pesquisa de satisfação. Gente, 80% do mercado não faz pesquisa de pós-venda. E pesquisa de pós-venda é fundamental para que você fidelize o seu cliente. Pesquisa de pós-venda não, desculpa, gente. Uma ligação de pós-venda não é para você ver se o produto está funcionando, se quebrou ou não. Para isso, a gente tem o SAC, né? O Serviço de Atendimento aos Clientes. O que seria o pós-venda? Espera aí que eu vou beber uma água. Pós-venda seria o quê? Você ligar para aquele seu cliente 24 horas ou 48 horas no máximo depois que ele comprou e dizer, seu João, nós ficamos muito felizes porque você veio na nossa empresa, você veio na nossa loja ou você se tornou o nosso cliente. Nós estamos muito felizes por termos o senhor na nossa empresa ou o senhor ter se tornado o nosso cliente. E nós gostaríamos dessa ligação e fazer uma pesquisa de satisfação de 1 a 10, né? Qual a nota você daria para o nosso atendimento? De 1 a 10, qual a chance que você teria de indicar a nossa empresa para um amigo ou para um conhecido? De 1 a 10, qual o grau de satisfação que você teve com o processo todo de compra ou de consumo na nossa empresa? Ou seja, você aproveita essa ligação de pós-venda, você faz uma pesquisa de satisfação, ou seja, você vai ter um feedback do seu cliente e você vai, com certeza, aumentar a expectativa e a experiência dele, porque ninguém no mercado, ninguém é muito, mas 80% no mercado não faz esse trabalho de pós-venda. Né? Eu vou falar melhor quando eu falar do pós-não-venda. 10º ponto, recebimento de testemunhais, depoimentos, ou seja, muito interessante, começa a pegar depoimentos de pessoas que tiveram boas experiências no seu segmento, na sua loja, né? Os testemunhos que foram bons, clientes que estão satisfeitos com o seu produto, com a sua marca, que se identifiquem com a sua marca. Recebimentos de recomendações, indicações, isso é um fator excelente, porque quanto mais recomendações, quanto mais indicações você recebe do seu negócio, mais você pode ver que as pessoas estão satisfeitas, né, com o seu produto, com o seu serviço, com a sua empresa. Então, se você está recebendo poucas recomendações, poucas indicações, você precisa se preocupar, né? Porque alguma coisa está acontecendo. Talvez os seus clientes não estão satisfeitos, né, com o que eles estão vendo. 12º ponto, recebimento de problemas e reclamações. Esse fato é muito importante. Às vezes a gente não quer receber problemas, reclamações, mas é nisso aí que você resolve ou se antecipa a muitas perdas de clientes. Por quê? Se você recebe problemas, recebe reclamações, faz aquela pesquisa de satisfação que está no item 9, você pode receber alguns feedbacks
que podem ser críticas, mas que vão ser necessárias para a melhoria do seu processo comercial. Talvez o seu cliente vai falar ali, olha, eu pedi uma pizza muito boa, mas a entrega demorou muito e eu não gostei. Né? Olha, eu pedi, eu gostei, mas chegou meio fria, né? E aí você vai ver o que está acontecendo. Então a pizza está chegando fria, talvez a embalagem, temos que melhorar a embalagem. Está demorando, então vamos melhorar o nosso processo aí de delivery, de entrega. Né? Ou realmente aconteceu alguma coisa, o pedido foi errado, a pizza foi errada, o refrigerante não foi. O que você precisa fazer? Você precisa resolver os problemas logo, urgente. Teve um problema de entrega de qualquer serviço ou de qualquer mercadoria, não deixe para lá, não faça assim, eu vou deixar a poeira baixar, depois eu entro em contato e tento resolver. Não. Quanto mais rápido você resolver, mais chance você tem de manter o cliente na sua carteira. Né? Menos chance você tem de perder o cliente. Ou seja, tente resolver rápido o problema. Aconteceu um problema, recebeu uma reclamação, haja em até 24 ou 48 horas, para que o seu cliente ele se sinta satisfeito com aquele problema resolvido. Né? Dê um feedback, mostre para ele, olha, aconteceu isso, pedimos desculpa, estamos te reembolsando, estamos enviando um outro produto para você, né? Mas queremos que você fique conosco, queremos te oferecer uma experiência melhor. Ou seja, erros acontecem, maus atendimentos acontecem, produtos enviados errados acontece, mas quando isso acontecer, contorne esse problema e ofereça uma experiência, né? uma oportunidade para aquele cliente continuar consumindo o seu produto ou a sua marca. E recebimento de sugestões de melhorias, né? Você pode colocar aí um formulário dentro da sua empresa, dentro da sua loja, para que o seu cliente indique aquilo que ele acha que pode melhorar. E o que é o pós-não-venda? O pós-não-venda é realmente um trabalho onde você vai entrar em contato com o seu cliente simplesmente para você fazer um trabalho de relacionamento, né, com ele. Está tudo bem, está precisando de alguma coisa, nós estamos aqui à disposição, lembra da gente. Né? E uma estratégia interessante do pós-não-venda é o quê? Imagine que eu vá na sua loja hoje, eu chego lá e eu quero comprar um sapato. E eu chego lá, eu quero aquele sapato do modelo que eu te passei, você me atendeu e não tem aquele sapato. O que a maioria dos vendedores fazem? Descem com 38 caixas de outros modelos de sapato para me mostrar, para tentar me convencer de levar outros modelos que não sejam o que eu quero. Isso acontece na maioria dos estabelecimentos. Mas eu não quero aqueles outros sapatos. Eu fui para comprar aquele modelo. O que você, vendedor, poderia fazer? Você poderia pegar o meu nome e o meu telefone e eu te dou duas dicas. Ou você poderia, por exemplo, vamos supor que você tem um sistema, você tem várias lojas no Brasil, ou não, ou você tem contato com o seu fornecedor ali, caso seja uma única loja, você pode entrar ou no sistema, se tem várias lojas, e ver se tem no sistema de outras lojas, e aí você poderia chegar para mim e falar, Ricardo, olha, eu acabei de ver no sistema que tem na loja X, vai demorar 2 dias, 4 dias, uma semana, eu posso pedir? Você vem buscar aqui daqui a X dias, eu posso enviar para sua casa daqui a X dias, e se você fizer isso na hora, na loja, talvez eu até já pague, já deixe tudo acertado, já compre aquele sapato e você não vai perder a venda. Né? Mas, sendo um trabalho de pós-não-venda, vamos supor que eu fui embora da sua loja, não comprei, o que você poderia fazer? Você pegou meu número, você pegou meu telefone, meu nome, me liga no dia seguinte. Ricardo, tudo bem? Você veio aqui na loja ontem, você provou aquele sapato, não tinha aquele modelo, você já comprou? Eu vou falar, não, eu ainda não achei. Então, eu dei uma pesquisada aqui no meu sistema, com outras lojas, né, com o meu fornecedor, e eu encontrei esse sapato. E eu consigo te entregar daqui a 3 dias, 4 dias, 5 dias. O senhor tem interesse, né, em estar consumindo esse produto? Legal, eu ia falar, pô, interessante, muito bem, ninguém nunca fez isso comigo. Então, é uma sugestão de um pós-não-venda. Se a pessoa entrou na sua loja, no seu estabelecimento, fez um orçamento, até orçamentos em abertos, né? Você pode fazer um pós-não-venda. Por quê? Você liga para aprovar o orçamento. Fulano, você veio aqui na minha loja, você fez um orçamento do produto tal, né, ontem. Você já comprou? Ah, não comprou? Então, estou te ligando porque a gente está aí, vamos aprovar, o que falta para a gente fechar, o que você precisa mais para que a gente feche esse produto? Ou seja, você está fazendo uma ação de pós-não-venda.
porque você não aprovou ainda, você não vendeu, né? Você ainda está numa força ali de venda, né? O exemplo do sapato também. Você está ligando para ver se a pessoa já comprou o sapato e você já encontrou a solução para ela. Então, faça esse pós não venda. São estratégias que vão melhorar aí e superar a expectativa do seu cliente. Com certeza darão a ele uma experiência muito positiva. Então, vou voltar aqui a tela só para você ver de novo os 14 pontos para você anotar, desde prospecção de clientes, pedidos de informações, pagamentos, inadimplências, primeira compra, recompras, pré-inatividade, inatividade, pós-venda, recebimento de depoimentos, indicações, reclamações, sugestões de melhorias e pós-não venda. Legal? Vamos seguir então com a nossa aula. Então tá aí, as minhas recomendações é para que você revise essa lista acima, faça uma reunião com a sua equipe, debata o que precisa ser melhorado, dê uma nota de 0 a 10, como que está hoje cada um desses processos. Você pode também fazer sozinho, mas eu recomendo que você faça com a sua equipe para que eles se sintam parte do processo, né? E crie ali estratégias do que se pode ser feito para chegar a ter uma nota 10 em todos esses 14 itens aí que eu coloquei de processos. Legal? Então, você pode fazer aí a pergunta da prioridade. Ó. Qual seria, ou o que poderia ser melhorado para trazer um impacto positivo ao nosso cliente? Né? Coloca um plano de ação, pense como isso poderia ser feito, mas lembre lá da primeira frase que eu coloquei no início da aula. Primeiro nós fazemos, nós colocamos em prática, né? E a equipe vê como é. Então, revise o seu processo comercial, revise todos esses 14 pontos que eu coloquei como checklist e vê onde você precisa melhorar. Talvez você esteja perdendo clientes porque você pode estar falhando em um desses processos. Repare que a experiência do cliente não é só num bom atendimento, em seu vendedor ser simpático. Não é só isso, isso é obrigação do seu vendedor ser simpático, ter um sorriso no rosto, dar um bom dia, chamar o seu cliente pelo nome, esquecer a abordagem de uma vez por toda no posso ajudar, é a pior abordagem que existe, né? Quando você entra numa loja, o vendedor fala, posso ajudar? Isso, a gente precisa acabar com isso, né? E mudar a nossa forma de abordagem. É um bom dia, como é que é o nome do senhor? Seja bem-vindo à loja, à empresa tal. Meu nome é X, eu sou o vendedor tal, eu estou aqui para te oferecer a melhor experiência na minha loja, na minha empresa. Ou seja, mude a sua forma de se conectar com as pessoas, porque 90% dos fechamentos de venda começam na sua abordagem, no seu primeiro bom dia que você está. Eu acredito que você já tenha fechado vendas pelo um bom atendimento. Você talvez não ia comprar, mas aquele atendimento foi tão bom, aquele vendedor foi tão gente boa que você acabou comprando, né? Mas mais do que isso, o processo comercial ele é inteiro. Então, a pessoa precisa estar satisfeita com o atendimento, com a variedade, com o mix de produtos, com a forma de pagamento, com o tempo que ela fica dentro da loja. Talvez ela gaste muito tempo para pagar, talvez é uma burocracia, paga num lugar, pega no outro, espera tempo, a conferência, demora para separar a mercadoria. Ou seja, tudo isso envolve a experiência do cliente. Então, se você quer oferecer realmente uma boa experiência para o seu cliente, se preocupe com esses itens aí que eu listei acima. Legal? E revise periodicamente e veja onde você pode melhorar. Vamos seguir com a nossa aula. Olha só essa frase: 85% dos motivos de falhas são deficiências do sistema e de processos, e não das pessoas. O que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes a gente cobra resultado da nossa equipe, a gente cobra resultado dos nossos funcionários, mas a falha está no sistema, está nos processos. Os setores da nossa empresa não se comunicam, né? Os processos da nossa empresa não estão alinhados, né? A data de entrega com a data da venda, eles não estão alinhados. O vendedor não sabe que ele precisa, de repente, de 2, 3 dias para entregar aquele produto e ele fala que ele vai entregar no dia seguinte. Ou seja, os setores da nossa empresa eles não se comunicam. O RH não se comunica com o financeiro, que não se comunica com o estoque. Ou seja, o seu sistema está dando falha. Você olha no seu sistema que tem o produto, quando você vai olhar no estoque não tem. O estoque do seu sistema não está batendo com o seu estoque físico. Ou seja,
85% das falhas estão no sistema e nos processos comerciais e não nas pessoas. Por quê? Porque nós passamos as informações que não nos são passadas. Então, realmente, se eu olho lá no sistema, tem um produto da tal mercadoria, eu vou passar que tem, mas aí quando eu chego no estoque, está zerado. Ou seja, a falha não foi minha, a falha foi do sistema. Então, observe como está o processo comercial da sua empresa. E olha só, a função da liderança é mudar e melhorar sistemas e processos e não ficar atormentando a equipe para que melhorem os seus resultados. Se você é aquela pessoa que só cobra da sua equipe, resultado, 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 mas você não melhora o processo, você não dá uma boa condição e uma boa oportunidade de venda, se você não cria promoções, preços, condições boas de negociação, não adianta você ficar cobrando uma melhoria de resultado, porque a sua equipe não vai conseguir, né, os resultados que você quer. Então, melhore o seu processo, melhore as suas estratégias de sistema, de processo, melhore as suas estratégias de compra, né? Analise aonde você pode melhorar e não ache que a culpa é somente da sua equipe de vendas. Não, muitas vezes pode estar num processo, num sistema, numa estratégia que você está usando. Beleza? Próximo slide, vamos falar o que é Customer Experience, que a gente está falando, né? A experiência dos clientes, né? Então, eu coloquei a definição aí, ó. É um dos maiores diferenciais que qualquer empresa pode oferecer. Se você realmente quer que a sua empresa seja nota 10 em experiência do cliente e que isso seja mais do que apenas um discurso bonito na teoria, mapeie corretamente esses 14 momentos que eu coloquei ali do Customer Experience e com certeza absoluta você terá um processo mais eficiente e mais profissional e resultados muito melhores de maneira consistente. Ou seja, um dos maiores diferenciais que qualquer empresa pode oferecer é garantir que o seu cliente ele te dê uma nota 10 em tudo, em todos os processos. Hoje as empresas de telemarketing fazem muito isso, né? Empresas onde te compra por telefone, sempre no final da ligação o vendedor fala, dê a nota no final do atendimento, avalie nossa ligação, ou seja, você avalia ali todo, eu demorei 15 minutos, a pessoa não me atendeu bem, ou foi muito bem, foi muito legal, foi muito atencioso, resolveu o meu problema, a gente vai dar uma nota final. Então, é exatamente isso aí. Você pode criar também formulários de pesquisa, eu vou te ensinar como, eu vou te dar dicas do que você pode fazer para que o seu cliente comece a avaliar a sua empresa, né? As etapas, você pode criar notas por etapas, para que você realmente chegue num padrão 10 de empresa. Legal? Então, vamos seguir. Olha só, o que é Customer Experience? Olha só, qualquer interação da empresa com o cliente está relacionada a uma experiência, uma vivência, uma entrega de uma percepção. E essa percepção, ela pode ser positiva ou negativa. Se essa percepção que o cliente tiver, se essa experiência que ele tiver dentro da sua empresa, ela for negativa, saiba que ele não vai voltar mais na sua empresa. E ele pode, junto com essa experiência negativa, ele pode tirar mais 10 clientes da sua empresa ou menos 10 clientes que talvez ele poderia trazer para a sua empresa que ele não vai trazer. Então, se preocupe nos feedbacks, nas críticas, nas notas baixas com relação à experiência que ele teve na sua empresa. Então, o que é Customer Experience? É o resultado de todas as interações que acontecem entre uma empresa e uma pessoa que está consumindo o seu produto ou seu serviço. Então, todas as etapas, todos os momentos que ele passou dentro da sua empresa, né, ele ali está consumindo, ele está comprando. Então, essa relação, essa interação, nós chamamos de Customer Experience. Né? Então, se preocupe em oferecer, né, a melhor experiência possível. Né? E eu coloquei aqui, para terminar, a experiência não se limita somente a um bom atendimento, ao momento de compra, por exemplo, mas a todas as etapas da empresa, né? E também a todas as pessoas que envolvem uma empresa, sem exceção nenhuma. Todos são responsáveis
por oferecer uma boa experiência para os nossos clientes. Então, é em todos os processos. Então, quanto menos burocrático a sua empresa for, né? Quanto mais fácil for a forma de pagamento, a forma de separação de mercadoria, quanto menos tempo, talvez, o seu cliente ficar dentro da sua empresa, isso vai ser benéfico para ele. Então, vamos lá. Quais são os benefícios que uma boa estratégia de Customer Experience traz para uma empresa? Temos vários dados que demonstram vantagens, olha só, de se investir. E aí eu trouxe um dado de uma pesquisa da Microsoft que diz que 79% dos consumidores no Brasil pararam de se relacionar com uma empresa depois de passarem por uma experiência ruim no atendimento. Olha só, 79% dos consumidores no Brasil não voltaram mais àquela empresa, não quiseram mais se relacionar, não voltaram para fazer a recompra. Por quê? Porque passaram uma experiência ruim no atendimento. Então, olha que índice alto, 79%. E de acordo com a MC Kinsey, uma empresa focada na experiência, quando uma empresa foca na experiência do cliente, ela pode conseguir até 15% de aumento na receita e até 20% de redução de custos. Tudo isso proveniente de otimização de processos e conquista de novos clientes. Ou seja, uma boa experiência faz com que o seu lucro aumente em 15%. Por quê? Porque aquele cliente ele vai estar tão satisfeito que ele vai promover a sua marca, ele vai promover a sua empresa, ele vai trazer mais clientes, ele vai ter prazer em comprar mais, cada vez mais, em estar mais vezes dentro da sua empresa. Talvez ele tinha uma janela ali de 6, 3, 4, 5 meses, mas ele gostou tanto da experiência que ele quer comprar mais vezes, ele quer estar mais tempo ali com você e ele vai ter prazer em te indicar e trazer mais clientes para a sua empresa. Ou seja, aumenta em 15%. E por que reduz? Reduz custos por quê? Você vai ter menos devolução, você vai ter menos problema na entrega, você vai ter menos cancelamento, você vai ter menos perda de clientes. Né? A sua inadimplência vai diminuir, os atrasos vão diminuir, ou seja, porque o cliente satisfeito, na hora dele pagar um boleto, ele também pensa, né? Não, vou pagar, aquela empresa é legal, eu compro, pô, vale a pena a gente se manter aí em dia com a empresa. Então, tudo isso conta. O relacionamento com o cliente, ele está diretamente ligado ao aumento da sua receita e à redução também dos custos. Legal? Vamos em frente. Olha só, quando a experiência proporcionada ela é positiva, ela é agradável, a gente vai gerar o quê? Clientes que são promotores. O que é isso? Clientes que vão vender a nossa marca, clientes que vão nos indicar, clientes que vão trazer novos clientes, que vão nos indicar, que vão vender a nossa empresa. Isso é importante. A gente precisa fazer com que os nossos clientes trabalhem para a gente. Se você investir na sua base de clientes ativos, se você fizer com que você garante uma boa experiência para eles sempre, se você mantiver uma relação boa com eles, de contato, essa sua base vai multiplicar. Né? Essa sua base, os seus clientes mesmo vão ter prazer de trazer outros novos clientes. Então, gere clientes promotores. Pense nisso. Clientes satisfeitos vão trazer outros clientes. São chamados clientes promotores. E quais são os princípios para que a gente crie uma boa estratégia aí de Customer Experience? E aí eu coloquei aí 3 pilares: esforço, emoção e o sucesso. Mas o esforço, olha só, não diz respeito ao trabalho que a empresa deve realizar, mas sim ao que o cliente precisa desprender para atingir o seu objetivo com a empresa. Ou seja, quanto menos esforço o seu cliente tiver para que ele atinja o objetivo dele, mais feliz ele vai ficar, mais satisfeito ele vai ficar. Então, quanto menos burocrático for o processo de compra, quanto mais rápido for o processo de compra, quanto mais fácil for o processo de compra, mais satisfeito ele vai ficar. Às vezes, demora na entrega, às vezes demora na aprovação do cadastro, às vezes demora na separação da mercadoria, às vezes demora no atendimento. Ou seja, tudo isso é burocracia. Então, quanto mais demorar, mais o cliente está desprendendo esforço ali dentro da sua empresa. Então, seja ágil no atendimento, seja ágil na separação de mercadoria, na entrega, na aprovação de cadastro. Ou seja, pense que o seu cliente ele quer
ser atendido cada vez mais rápido, né? E se você hoje utiliza canais digitais para venda, como o WhatsApp Business, por exemplo. Se você faz venda pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelas redes sociais, saiba que o seu tempo de resposta precisa ser urgentemente rápido. Por quê? Se o cliente está te acionando por um canal digital, ele, na cabeça dele, ele entende que ele quer aquela resposta em menos de 1 minuto, em 2, 3 minutos no máximo. Então, é uma experiência muito ruim se o cliente entra em contato com você pelo WhatsApp ou pelo um direct, ele te manda uma pergunta e você vai responder ele 3 horas depois, à noite, no dia seguinte. Não faça isso, você vai perder o cliente. Pelo mundo digital, nós precisamos ter respostas rápidas. Se você não tem uma pessoa para cuidar da sua rede social, contrate um vendedor que responda, que atenda os seus clientes pelo WhatsApp, pelo direct, pelo Facebook, pelo seu site, pelo chat do seu site. Não deixe o seu cliente sem resposta. Se você quer vender pelos canais digitais, você precisa ter um vendedor específico para aquilo. Quando eu, cliente, mando uma mensagem, seja por onde for, digitalmente, eu quero uma resposta em no máximo 3 minutos. Meia hora já é muito, eu posso perder a paciência e comprar em outro lugar. Então fica aí a dica, venda pelos meios digitais. É uma venda que precisa ser rápida, conecte rápido, senão você vai perder cliente, beleza? Outra coisa, a emoção, olha só, a emoção está relacionada às percepções que ficam marcadas na mente do cliente. Se essa percepção for positiva, a pessoa vai voltar a fazer negócios com você. Agora, se ela for negativa, ela não vai voltar. Então, pense que a emoção do seu cliente, quando ele está ali dentro do seu local, né, dentro da sua empresa, ela precisa ser uma emoção positiva. Ela precisa, o cliente precisa sair dali satisfeito, fazendo elogios, falando bem. O seu cliente é a sua vitrine, é ele que vai te recomendar, é ele que vai trazer novos clientes, é ele que vai te indicar para outras pessoas. Então, faça uma pesquisa dentro do seu ponto de venda e dentro da sua empresa, se as pessoas, o quanto elas estão satisfeitas dentro da sua empresa. E aí você pode criar vários critérios, né? Quanto ao tempo de entrega, quanto ao tempo de atendimento, quanto à forma de pagamento, quanto ao tempo de separação da mercadoria, quanto ao tempo que você ficou aqui dentro da minha empresa, qual foi a experiência que você teve aqui, né? Tem empresas que são de setores, de segmentos, que tem lanchonetes, cafés. Você pode criar ali o tempo que você ficou aqui dentro, qual foi a experiência que você teve aqui dentro, né? Então, crie essas percepções, porque você precisa melhorar a experiência do seu cliente e o ambiente também onde você trabalha e o ambiente também da sua equipe de vendas. Legal? O sucesso está relacionado ao objetivo do cliente. Nada mais é do que garantir que o cliente atinja o resultado esperado por meio de interações com a empresa. Então, eu digo que não adianta a gente focar somente num pilar, né? Ah, não, eu vou garantir que ele tenha sucesso, eu vou garantir que ele encontre, que ele atinja o objetivo dele, que ele compre exatamente o que ele quer. Não é só isso. A experiência está relacionada a todo o processo. Quanto menos atrito ele tiver com a empresa, mais satisfeito ele vai sair da sua loja, da sua empresa, e ele vai te recomendar para outras pessoas. Beleza? Então, otimize os seus processos. Veja naquilo que está agarrado, que está demorando, né? E seja mais rápido em atender o seu cliente, seja mais rápido em garantir que ele saia da sua loja com aquilo que ele foi comprar, né? Ou com o relacionamento que você mantém com ele dentro da sua empresa, ou talvez pode ser uma empresa de consultoria. Atenda ele e que ele se sinta satisfeito o mais rápido possível. Legal? Quais são os primeiros passos para desenvolver uma cultura de Customer Experience? E eu coloquei, olha só, uma cultura centrada no cliente e na experiência entregue deve idealmente partir da alta liderança, top-down. Lembra que eu falei? Tem que partir da liderança. A liderança tem que começar a implantar uma nova cultura no cliente, né? Mas a gente sabe que em alguns casos ela pode surgir da própria equipe. A própria equipe, que é o bottom-up, que a gente chama, a própria equipe pode começar a trazer ideias, né? Isso pode acontecer. Só que quando a gente quer mudar uma cultura, ela precisa vir de cima. A gente não muda uma cultura quando ela vem de baixo.
Agora, a gente pode envolver a nossa equipe para que ela sugira quais são os pontos que podem ser melhorados. Mas sabe que a decisão de implantação e de mudança e o que você vai fazer é sua, líder e gestor. Legal? Não deixe que a sua equipe mude a cultura da sua empresa, mas é você que precisa mudá-la. Olha só, uma vez que a experiência decide implantar essa cultura, você pode usar algumas métricas para você avaliar como está a experiência do seu cliente. E uma das métricas que eu costumo sugerir, né, e que eu utilizo é o NPS, o Net Promoter Score. E eu vou te mostrar como que funciona, né, o Net Promoter Score para você avaliar aí o que a gente pode fazer e como que o NPS funciona. Então vamos lá. Aí tá resumido aí o que você precisa fazer, né? A liderança dá os exemplos, passar a metrificar aí as experiências, né? Então você pode aí fazer reuniões semanais com a sua equipe para dialogar com eles o que precisa melhorar, tá? Mas eu quero falar agora de como a gente pode implantar o Net Promoter Score, que é o quê? A principal métrica aí utilizada para avaliar a experiência do cliente no total de compra, né? No processo total. Então, vamos entender aí como que funciona o NPS. Pega um papel, pega uma caneta para você anotar. Olha só, o NPS é um índice que varia de menos 100 a 100 e você vai utilizar para indicar a satisfação dos seus clientes. Então, você pode criar uma simples pergunta. Eu botei um exemplo aqui, olha só. Em uma escala de 0 a 10, o quanto você indicaria a nossa empresa para um amigo? Você pode criar aí algumas frases, né? De 0 a 10, o quanto você indicaria a nossa empresa para um amigo? Né? De 0 a 10, qual a nota você dá para o nosso atendimento? De 0 a 10, qual a nota você dá para o mix de produtos que nós temos na nossa empresa? Ou seja, você pode criar várias perguntas e em cada pergunta você cria essa escala de 0 a 10. Por quê? Olha só, se os clientes responderem entre 0 e 6, ele está querendo dizer o quê? Que com certeza ele não indicaria, que com certeza ele não ficou satisfeito com algum ponto, que com certeza ele não gostou do mix de produtos. Esses clientes que responderam de 0 a 6 são os chamados detratores. Esse cliente você vai abandonar? Você vai falar, eu não queria mesmo, você também não é meu cliente, você também não é meu perfil, que se dane você, a sua opinião não me importa. Não, esses detratores, você precisa se preocupar, você precisa fazer um trabalho com eles, ligue para eles, telefone, entre em contato para você saber o que você não gostou, por que você não indicaria a minha empresa, por que você não gostou do mix de produtos, o que fez você dar uma nota 5 para a nossa empresa. Trabalhe com os detratores, porque são eles que vão te dar o feedback que você precisa para melhorar a sua empresa. Agora, se eles deram entre 7 e 8, são os clientes que a gente chama neutros. Esse cliente também você precisa trabalhar. Por quê? Porque o neutro, ele está dizendo para você assim, eu não vi nada de diferencial. Você é igual aos outros, todos que tem no mercado da sua mesma área. Eu não vi nada que te diferencie. Eu não vi nada que me faça se tornar fiel à sua marca. Eu não vi nada demais que me faça eu ter que te indicar ou trazer novas indicações. Ou seja, esse cliente 7 ou 8, ele também precisa ser trabalhado, porque talvez você tenha um diferencial, mas ele não enxergou. Então você precisa se comunicar com ele e dizer para ele, olha, o meu diferencial é esse. Ou se caso ele não enxergou também um diferencial, crie um para ele. Crie um diferencial para que ele... Ou pergunte para ele, o que seria um diferencial para você na nossa empresa? Pergunte para ele. Ele vai te dizer o que poderia ser um bom diferencial. E se ele deu aí 9, 10, eles são os seus promotores. E é isso que toda empresa gostaria de ter. Clientes promotores, clientes que vão nos indicar, que vão nos recomendar, que vão estar satisfeitos do nosso ponto de venda, né? Que vão querer se relacionar conosco. Então, adote aí esse NPS, crie perguntas para avaliar, né, a satisfação do seu cliente e trabalhe aí. Ó, a faixa de 0 a 6 são os detratores, de 7 a 8 são os neutros e o de 9 a 10 são os promotores, mas também não ache que você não deva trabalhar com 9 e 10, tá? Não achar legal, 9 e 10, não preciso fazer mais nada. Não, você precisa manter a satisfação desse seu cliente de 9 e 10. Qualquer coisa que você faça diferente,
pode fazer com que você perca esse cliente. E se você tem clientes recorrentes, clientes contratuais, por exemplo, você é uma empresa de consultoria, ou você é uma contabilidade, você assinou ali um contrato lá de 1 ano, você pode usar o NPS? Pode. E eu recomendo que você faça, porque muitos contratos a gente perde porque a gente não se preocupou em saber ao longo do contrato como que a experiência do cliente estava. E aí passa 2, 3, 4, 6 meses, a gente não perguntou nada. Com 8 meses o cliente é neutro, não viu nada. Ah, esse contador é igual ao outro que eu já vi, não vi nada diferente. O cara falou que era bom, mas eu não vi nada. Essa consultoria também é a mesma, igual às outras. Ou seja, o cara acaba cancelando o seu contrato. E você estava achando que ele estava satisfeito. Ou seja, mesmo que seja clientes contratuais, se preocupe em saber como que está a satisfação dele. A cada 3 meses, entre em contato com ele, você, dono, líder, pergunte se ele está satisfeito, o que ele acha que poderia melhorar. Crie um NPS para ele responder, e ele te dá sugestão aonde ele acha que poderia melhorar, né, dentro da sua empresa, da sua consultoria. Legal? Então, olha só, olha essa imagem aí. Ó. A gente pode colocar uma faixa aí de clientes, ó, detratores, neutros e promotores. E aí, como que funciona? Você cria a pesquisa, você coleta as respostas, e aí, para chegar no NPS, você faz o seguinte cálculo. Ó. Você pega a porcentagem de promotores e diminui da porcentagem aí de detratores. Né? Então, pega a porcentagem de pessoas que deram a nota aí entre 9 e 10, diminui, né, da porcentagem de pessoas que são detratores, que responderam entre 0 e 6, e você vai ter aí o seu NPS. Então, cuide daqueles que são detratores, daqueles que são neutros, daqueles que são promotores. Legal? Vamos lá, olha só. A relação entre a experiência do cliente e a experiência do funcionário. Olha só, eu vou trazer um caso que com certeza acontece com vocês. A gente chega no estabelecimento, a gente, seja o que for, né, loja, seja o que for, restaurante, a gente vai ali, consome, na hora de pagar, a gente entrega o cartão e na maioria das vezes a gente já fala, é débito, é crédito. E aí o que acontece? Em 100% das vezes comigo, o que acontece? Eu entrego o cartão e falo é débito. Aí o garçom ou o vendedor pega, né, liga a máquina, na hora que ele vai colocar o cartão, o que ele pergunta? Débito ou crédito? Ou seja, ele faz a mesma pergunta da informação que eu já dei para ele. Ou seja, ele repete o que eu já havia informado. Isso demonstra o quê? Que ele não está prestando atenção em mim, ele está distraído com outras coisas, ele não está focado naquela venda. E realmente isso acontece muito, a desatenção dos funcionários, né? Funcionários que às vezes ficam ligados em celulares, em vez de atender o cliente, não dão a atenção necessária para aquele cliente, não sorriem, não são simpáticos, não têm empatia, não têm força para encantar aqueles clientes. Então, todas essas situações impactam negativamente na experiência. Pô, eu entreguei o cartão há 10 segundos atrás, eu falei que era débito, você vem e faz a mesma pergunta, ou seja, você não está prestando atenção em mim, né? Você não está ligado ali naquele processo de venda. Ou seja, isso é uma situação de uma experiência negativa, né? Que pode acontecer, ou seja, e acontece, na maioria dos lugares acontece. Então, nós estamos falando aqui, voltando aqui para você ver, é a relação entre a experiência do cliente e a experiência do funcionário. Vamos lá. Então, você precisa ver o quê? De quem é a culpa? De quem é a culpa? Será que a culpa é do funcionário? Será que a culpa é da empresa? Então, nós precisamos entender aí se existe um culpado e de quem que é o culpado. Então, eu costumo dizer que existem várias possibilidades, mas em 3 pontos são importantes as empresas observarem. Olha só, primeiro ponto, as empresas precisam entender que devem oferecer uma boa experiência para os seus vendedores, né? Do contrário, como exigir que façam isso com os clientes? Muitas empresas só cobram, resultado, mas não dão uma boa qualidade de trabalho, não dão uma boa
condição de trabalho, não pagam uma boa comissão, não pagam um bom salário, não criam um bom clima organizacional. A liderança só cobra, a liderança só vê defeito. A liderança chega, às vezes, o supervisor chega na loja, já olha os defeitos da loja. A liderança não vibra com a equipe, né? Ou seja, você precisa mudar esse posicionamento caso você se encaixe nisso que eu estou falando. Por quê? Porque se você não está oferecendo uma boa experiência para os seus vendedores são reflexo do que você é. Eles não vão ter prazer em oferecer uma boa experiência para os clientes. Ou seja, você precisa ter um clima organizacional bom, você precisa vibrar com a sua equipe. Se a sua equipe bateu a meta diária, vibra com a equipe, coloca uma música, estoura uma bola, dê premiações, vibre com eles, crie uma energia positiva dentro da sua empresa, crie um bom clima organizacional, seja aquela pessoa bem-vinda. Eu vejo que algumas empresas, quando os donos chegam, a equipe fica toda... Nossa, o dono chegou, eu não queria que ele chegasse, fica tudo assim. Não, seja aquela pessoa imperceptível, seja aquela pessoa que é melhor quando você não está do que quando você está, né? Ou seja, seja aquela pessoa que quando você está ali, o clima está bom, as pessoas ficam contagiadas com a sua presença, né? Ofereça boas experiências para os seus vendedores, se conecte a eles. Tem um lado mais humanizado da sua gestão, né? Eu vejo que tem muitos líderes que não se conectam com seus vendedores, não procuram saber o que eles estão passando, problemas em casa, problemas com família, problemas financeiros. Muitos vendedores pedem demissão, saem, não conseguem bater metas porque estão com problemas em casa, problemas no casamento, não sei, estão com dívidas e estão usando todo o dinheiro para pagar a dívida e não estão conseguindo nem comer para trabalhar, né, se alimentar direito. Então, se conecte com o seu vendedor, né, se conecte com a dor dele, faça parte do dia a dia, da vida dele particular, porque só assim você vai o quê? Oferecer uma boa experiência, né, para os seus vendedores. Se os seus vendedores se sentirem, vestirem realmente a camisa da sua empresa, gostarem de onde eles trabalham, se a sua equipe não trabalha por dinheiro, mas trabalha porque gosta de trabalhar ali, esses vendedores vão oferecer uma boa experiência para os seus clientes. Se você fizer a pergunta para o seu vendedor, falar por que você trabalha aqui, e ele responder porque é por necessidade, porque é por dinheiro, porque eu preciso botar dinheiro em casa, saiba que esse vendedor ele não está com coração, ele só trabalha ali porque ele precisa de dinheiro. Quando ele arrumar um lugar melhor, que pague melhor, ele vai sair. Se ele falar porque aqui o salário é bom, quando ele arrumar um lugar que pague mais, ele vai sair. Esse cliente, esse vendedor, desculpa, você precisa trabalhar ele. Agora, se o seu vendedor ele fala assim, eu trabalho aqui porque eu gosto, o salário nem é tão bom, mas eu gosto de você, eu gosto do clima da empresa, eu me identifico com a empresa, esse vendedor ele vai oferecer uma boa experiência para o seu cliente. Item 2, repense constantemente os seus processos em prol de melhoria para os seus compradores. Legal? Item 3, invista em programas de treinamentos contínuos para preparar os vendedores e todas as equipes para oferecer excelência aos consumidores. Não ache que treinamento não é necessário. Treinamento, sim, é muito necessário. Invista na sua equipe, capacite a sua equipe, né? Leve ela a aprender, a estudar cada vez mais, porque isso vai levar ao desenvolvimento pessoal de cada um deles. Legal? Então vamos continuar aqui, já estamos quase finalizando. Aqui tem um exemplo do mapa de empatia. O que é esse mapa? Esse mapa é algo que eu uso para a gente, eu uso em dinâmicas de grupo com algumas equipes para que a gente entenda ali o que está pensando o nosso vendedor, né? O que o nosso vendedor está passando. Né? O primeiro quadrante fala aqui o que ele pensa, o que ele sente dentro da nossa empresa, o que ele ouve, o que ele vê, o que ele fala, o que ele faz. Falei, o nosso vendedor é a nossa vitrine. Né? Então, nós precisamos nos preocupar em saber o que ele pensa da nossa empresa, o que ele sente ali, o que ele fala realmente para os clientes que entram ali, o que ele ouve, né, de feedbacks. Você pode acreditar que tem muito vendedor que ouve crítica, mas não passa para os gestores. Guarda para ele falar, não vou falar não.
eu não vou falar isso não vou passar lá para cima não, que se dane, né? Se quiser que melhore. Tem muitos vendedores que retêm as críticas e não passam, né? Então, eles precisam te passar esses feedbacks, porque é nesse feedback que você vai ter melhoria, né? O que ele pensa, o que ele enxerga da empresa, aonde ele acha que pode melhorar. Saiba que o seu vendedor ele pode estar fazendo propaganda negativa. Ele está ali, ele vende, ele bate meta, mas ele pode estar te criticando para um cliente. Ele pode estar falando, essa empresa aqui não presta por causa disso. E aí aquele cliente vai sair com aquela ideia. Ele até teve uma boa experiência, foi bem atendido, mas ele ficou, aquele vendedor falou que essa empresa é burocrática, essa empresa é isso não é legal. Então, esse mapa de empatia você pode utilizar, né, com a sua equipe de vendas para entender realmente o que ele pensa, o que ele sente, o que ele ouve, o que ele vê e o que ele fala e faz com relação ao seu produto, com relação à sua empresa. E com isso você vai ver se você realmente tem uma equipe de vendas que veste a sua camisa, que realmente faz a propaganda do seu negócio, que realmente defende, mesmo faltou o produto, mas ela não coloca a culpa na empresa, né? Ela coloca a culpa nele ali, né? Porque a maioria dos vendedores são assim. Não, a empresa deixou faltar no estoque. A empresa não está comprando. A empresa sempre atrasa na entrega. Ou seja, tem muitos vendedores que jogam contra ele mesmo. Então, você precisa entender para trabalhar melhor. Aquele vendedor que é totalmente positivo e joga com a empresa, ele nunca vai botar a culpa na empresa, ele nunca vai falar que a empresa atrasa na entrega, ele nunca vai falar que a empresa não compra. Não, ele vai usar um outro argumento, mas ele não vai culpar a empresa. Então, faça aí essa dinâmica de grupo com a sua equipe, né? Esse mapa de empatia. Caso você queira ter acesso a esse mapa, manda uma mensagem para mim no meu Instagram, @RicardoBadic, ou da minha empresa, @FRV Vitória. Peça lá o mapa de empatia que eu envio para você. Legal? Então vamos prosseguir. Olha só, já estamos aí na parte final da nossa aula. Eu queria deixar algumas dicas para você. Adote o seguinte lema: queremos que os nossos clientes nos amem. Se você adotar esse lema na sua empresa, queremos que nossos clientes nos amem, você vai trabalhar para superar as expectativas das pessoas. E o que você pode fazer? Né? Algumas dicas eu coloquei que são chamados WONs. O que são os WONs? São mimos, presentes, cartas, né, enviadas pelo seu setor comercial ou pelos seus vendedores, para os seus clientes, né? Crie conexões, crie histórias com seus clientes, se conecte com eles, né? Esteja presente na vida deles, envie brindes, né? Presentes, cartas, não sei, né? Esteja presente no dia a dia, né? Se conecte com o seu cliente. Não faça com que ele vá na sua empresa somente quando ele precise, né? Mas faça parte do dia dele. Isso é um desafio legal, você fazer parte do dia do seu cliente. Como que eu faço isso? Eu vou te dar uma dica, por exemplo, a Gol, empresa de aviação aérea. Você já viu que a Gol ela tem uma revista e ela faz entrevista das pessoas no aeroporto e pergunta: ei, você está viajando para onde? Você está indo fazer o quê? Quanto tempo você vai passar? Aí a pessoa fala ali: eu estou indo para São Paulo, uma viagem de negócio, vou ficar 3 dias, estou indo com a minha família, tal. Aí ela coloca na revista, ela anuncia, ou seja, ela está criando conexão, ela está fazendo parte da história daquela pessoa, né? Então você pode fazer parte da história, conheça a história do seu cliente. Talvez o seu cliente está passando um momento agora, ele ganhou uma premiação, ou ele foi promovido, ou ele se formou na faculdade. Imagine você é uma empresa de brindes. Você sabe que o seu cliente, o filho dele se formou na faculdade. Faça um brinde, manda um troféu para ele. Você sabe que o seu cliente teve um filho agora, nasceu um filho, né, do seu cliente. Mande um presente para ele. Mande, sei lá, um pacote de fralda, mande um ano de leite para ele, uma mamadeira, chupeta, não sei, inventa, né? Se conecte à história dele. Você só vai saber isso, você só vai conhecer a história do seu cliente se você se conectar com ele. Legal? Então, adote esse lema aí, ó. Queremos que os nossos clientes nos amem. Vamos seguir. Como engajar a equipe para oferecer uma experiência marcante e alinhada aos valores da empresa? Então, vamos entender como que a gente pode engajar a nossa equipe de vendas. Então, olha só, você sabe quais são os principais motivos que levam as pessoas a deixarem de fazer negócios com uma empresa?
Se você incluir o preço na sua lista, e muitas pessoas falam isso, né? Ah, a pessoa deixou de vir na minha empresa ou deixou de vir aqui por causa do preço. Meu preço é o mais caro, né? Ela foi comprar em outro lugar. Saiba que não é. O preço não é o fator decisivo de compra. As pessoas compram na sua loja, você pode ter o preço mais caro, mas se a experiência é melhor, se ela gosta da sua loja, se ela gosta do seu ambiente, se ela gosta do seu atendimento, pode ser o mesmo produto, seu e no concorrente. O seu preço pode estar 20% mais caro, mas ela vai comprar na sua loja, porque são outros fatores, não é só preço. E se você tem aquele cliente que só procura preço, talvez ele não seja o seu cliente, o seu perfil de cliente. Porque quando a gente investe também em atendimento, em qualidade, em expectativa, muitas vezes o nosso preço vai ser mais caro. Então, experiência não tem a ver com preço. O cliente procura experiência. Repare que, vamos pegar um exemplo aqui de pizzaria. A gente tem pizza de R$ 20, de R$ 19, a gente tem pizza de R$ 40, R$ 50, a gente tem pizza de 80. Ou seja, a gente tem perfil de clientes para o mesmo produto. Se o consumidor ele quer preço, ele vai comprar a pizza de R$ 20, ele não pode exigir uma qualidade. Se ele já quer um negócio maior, ele vai querer a pizza de 40, 50. Agora, se ele quer ter uma experiência significante na vida dele para ele comer uma pizza maravilhosa que surpreenda os desejos, ele vai comprar aquela pizza de 80. Ou seja, ele não está preocupado com o preço. O que determina qual valor de pizza ele vai querer é a experiência que ele quer ter. Né? Então, saiba que o preço não é um dos 4 critérios mais citados pelos participantes aí dessa pesquisa feita pela consultoria PwC, com mais de 15 mil pessoas em 12 países. E olha que esse estudo ele vai aprimorar as principais razões para que os consumidores deixem de comprar de uma marca. Olha só quais são. Atitude negativa dos funcionários, ou seja, 65% dos clientes não voltam nas empresas, deixam de comprar nas empresas porque houve atitude negativa dos funcionários. Ou seja, olha como que é importante você oferecer uma boa experiência, né, para o seu cliente. Serviço pouco amigável, ele não confiou na sua empresa, ele não gostou, ele realmente não viu um diferencial. Aquilo que você vendeu, aquilo que você prometeu, não foi o que realmente você entregou. Ele vai deixar de voltar na sua empresa. Falta de confiança, 50%. Olha só, seu cliente foi, consumiu, né? Ele ficou um tempo com você, mas ele perdeu confiança. Você prometeu uma coisa e não entregou, né? A garantia não era como você disse, a durabilidade do seu produto não era como você falou, ou seja, 50% deixam de consumir, de se tornar clientes por perda de confiança. E 45% falta de conhecimento dos profissionais. Então, repare como é importante a sua equipe de vendas entender todo o processo, o seu vendedor conhecer exatamente as características do produto que ele vende, o que ele faz. Né? Eles precisam conhecer. E eu me surpreendo quando eu entro em lojas de varejo e os vendedores não conhecem de fato todas as características dos produtos. Ah, peraí que eu vou chamar o gerente, peraí que eu vou perguntar, peraí que eu não sei como funciona, peraí que eu não sei a forma de pagamento. Não, a sua equipe precisa saber de tudo. Então, veja, preço, você encontrou nessa lista? Não, você não encontrou preço. Então, preço não é um diferencial para que o seu cliente seja fiel à sua marca. Mas, itens que são importantes você analisar, que podem fazer você perder clientes, são atitudes negativas da sua equipe. Então, para isso, você precisa oferecer uma boa experiência para a sua equipe de vendas, para que ela repasse essa boa experiência para os seus clientes. Serviços que sejam amigáveis, serviços que sejam confiáveis, empresas que tenham credibilidade e que a sua equipe seja uma equipe bem treinada, que a sua equipe tenha um bom conhecimento. Legal? Tá aqui um vídeo, eu vou passar para que você possa assistir, é a última etapa aí da nossa aula, então você vai ver que nesse vídeo não se trata de vender um produto, mas se trata de vender uma experiência. Então assista esse vídeo e nós já estamos terminando a nossa aula.
bem, este conjunto me parece do tamanho certo. É mesmo muito bom para a cozinha. Ele é pequeno, discreto e tem um relógio para marcar o tempo. Mas se quer um conjunto maior, estes têm vídeos embutidos, o que também é muito conveniente. Ele não vai comprar, está perdendo seu tempo. Deu fora, suma, vai embora. Não volte, não escreve nem telefone. Recebeu meus recados. Preciso falar com você, é importante. Vamos almoçar juntos. Não. Jantar então, por favor, isso é importante. Há umas coisas que eu quero falar com você. Eu queria te dizer umas coisas, mas agora não quero mais. Isso. Por favor. Eu estou melhor agora. Não espero mais por você, nem telefonemas no meio da noite, nem desculpas. Linda, olhe para mim. Eu não sou mais aquele. Tenho planos agora. Estou em uma coisa grande bastante para mudar tudo para nós. Por favor. Ah, o que é isso? Por favor. Eu preciso lhe contar. E que tal se eu vender a TV para aquele cara? Não a de 13 polegadas que estava tentando vender, mas a de 60 que está ali. Jantaria comigo, então? Aquele cara não é de comprar nem tostadeira. Está brincando comigo? Feito? Moleza. Tentação. Eu não chegaria muito perto dessa coisa, patrão. Pode engolir você. Que beleza, hein? Como vai? Dave Kelly, representante de vendas da Sony. Só estou olhando. Bem, eu entendo. Tudo bem, eu não estou trabalhando hoje. É óbvio para mim que está aqui sem a sua esposa e não poderia decidir sem ela. Mas olha, este é um equipamento extraordinário, sabe? Sabe que este equipamento foi projetado para o mais merecedor dos homens, bem, o trabalhador, sabe? O homem que é a viga mestra desta nação, o homem que merece não 13 polegadas, mas 60 polegadas de experiência. Estímulo visual total, cacofonia de sons que estimulam o nervo ocular. Você por um acaso já teve o seu nervo ocular estimulado? Sim, uma vez. Investido aos sentidos que o leva a lugares onde tudo é bom, onde tudo é ótimo. Mas eu sei, a sua esposa não está aqui. Oh, meu Deus. O quê? O quê? Não, deixa pra lá. Por quê? Não, é uma coisa muito pessoal. De que tá falando? De quê? Já entrou no Stargate? Não, será que eu perdi alguma coisa? Muita coisa. Sabe, a primeira vez que eu passei pelo Stargate foi uma experiência extraordinária. Eu nunca me esqueci. E você nunca vai se esquecer de mim. Bom, aqui vamos nós. Olha só que coisa. Agora basta apertar o play e estamos lá. Isso. Ele é bom, ele é um ótimo ator. Só relaxa, deixa ser tranquilo. Vai com o campo, isso vai com o som, vai com aquela sensação, sabe? Aquela sensação. É isso aí. Conseguiu. Isso, muito bem, você está lá. Você conseguiu. Muito bem, isso, viu? Quanto custa? Quanto custa? Não mais do que você gasta com a sua mulher em manicure, pedicure, limpeza de pele, tintura de cabelo e aulas de tênis com aquele instrutor de 20 anos. E o que é que você ganha com isso? Nada. E por 99 por mês, em 18 anos, você pode ter em sua casa aquela televisão ali. Aproveite sua TV. Legal, gente. Então a gente encerra aí mais uma aula. Falamos aí sobre experiência do cliente. Espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido. Então fica aí esse vídeo, compartilha, dê um like aí, se inscreva no nosso canal. E toda semana nós estamos aqui postando um tema sobre como vender mais e melhor. Legal? Então, um forte abraço e até a próxima.